2026 é para além do início de um ano novo, porque ele também representa o início de um ciclo coletivo que vai perdurar por mais 9 anos. Não é apenas a virada do calendário, mas é o início de um marco profundo de transformação. Olá, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Se você é novo por aqui, eu me chamo Cláudia e esse é um canal sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e também espiritual. Por favor, se inscreva aqui abaixo para que nós sejamos amigos aqui no YouTube. E hoje vou falar sobre a influência numérica que rege o ano de 2026. Vamos ver como que a numerologia pitagórica pode nos ajudar a compreender como que a influência numérica que rege o ano coletivo do ano de 2026 pode impactar a nossa vida, tanto no contexto coletivo e também na nossa vida pessoal, no nosso dia a dia. E para compreender melhor como que 2026 está surgindo na nossa vida, tanto no contexto coletivo e também no impacto na nossa vida pessoal, eu escolhi fragmentar essa análise em 3 episódios. Essa energia que começa agora em 2026, ela atua como se fosse uma diretora dos acontecimentos. Isso acontece porque a energia que conduz um ano é uma energia universal, coletiva, que implica no avanço e no progresso da humanidade como um todo, num contexto universal, implicando o grupo de todos que compõem o planeta Terra nesse momento. Mas ela também vai influenciar grupos cada vez menores. Ela vai influenciar um grupo em que compõe uma coletividade de um país, de um estado, de uma província, de uma cidade e também no nosso âmbito pessoal. Por isso é fundamental que a gente saiba qual é o ano pessoal no qual nós estamos atravessando um ano, para que a gente saiba qual é a implicação dessa influência coletiva dentro do nosso campo individual, dentro do nosso progresso de alma, no qual nós estamos atravessando nesse momento. Por isso, no primeiro momento, nós vamos compreender essa vibração no contexto coletivo, num progresso para a humanidade, e aí nós vamos fragmentando para grupos, contextos, até chegar no nosso âmbito pessoal. Inicialmente, quero deixar claro qual é o marco inicial para o início do ano coletivo, segundo a numerologia pitagórica, que é a numerologia na qual eu estudo e me dedico. Sabemos que a numerologia é um estudo milenar, é um conteúdo que já vem passado de várias gerações, já existem várias escolas, teorias que buscam compreender mais e melhor como que uma influência numérica pode impactar tanto na coletividade como na vida, quanto num contexto mais individualizado. A escolha de trazer esses parâmetros é porque há vários estudos e teorias que podem definir o início de um ano coletivo numerológico como pontos de partida diferentes. E por isso eu quero deixar claro qual é o período que eu considero como o marco inicial de um ano numerológico. O tempo ele pode ser lido de diferentes formas e por isso você pode encontrar interpretações ou formas de pensar através da numerologia que pode trazer uma referência de início de um ano numerológico de forma diferente na que eu estou trazendo aqui. Você pode encontrar uma interpretação em que o ano numerológico se inicia junto com o ano astrológico, que se dá em meados de março. Você também pode encontrar interpretações e análises em que o ano numerológico se inicia na lua nova no mês de setembro, que é o início do ano novo judaico. Aqui eu vou usar como ponto de referência, como início do ano numerológico, o início do ano civil. Vou seguir o calendário gregoriano, que é o marco social, mental e organizacional da vida moderna. E por isso, na análise que eu vou fazer hoje, eu vou considerar como início do marco do ano coletivo 1º de janeiro e o final 31 de dezembro. A vibração numérica do ano coletivo, no que se refere ao ano energético coletivo, ele reflete uma vibração
que emana no campo coletivo, abrangendo toda a humanidade, num sentido de uma energia realmente coletiva, de um conjunto, compreendendo influências em eventos e situações criadas dentro de um conjunto e também influências e situações que vão reverberar em cada indivíduo. E essa energia ela pode ser sentida antes ou depois da virada do calendário. E isso é muito individual, porque tem pessoas que são mais sensíveis, sinestésicas, outras são mais visuais, auditivas. Então vai depender muito de como o seu corpo se comunica com o mundo externo através dos sentidos. Como nós já entendemos que a energia do ano coletivo agrega toda a coletividade e ela também implica em grupos menores, grupos e comunidades no qual nós fazemos parte, ela também vai influenciar o campo de cada pessoa. E para isso nós vamos fazer uso da análise do ano pessoal. A análise que eu vou fazer aqui do ano pessoal é uma análise conjugada com a vibração do ano coletivo. A análise do ano pessoal por si só, ela já contém a sua vibração, ela já contém um conjunto de aprendizados, lições, de oportunidades, de algo que nós vamos trabalhar ao longo do período de um ano. Porém, o ano pessoal ele é diferente do ano coletivo, porque o ano pessoal se inicia no aniversário de cada pessoa. É como se cada pessoa tivesse o seu próprio portal de energia. A nossa data de nascimento é um portal pessoal, é um portal que muda de vibração a cada aniversário. E por isso, cada indivíduo vai entrar num novo ciclo em um momento diferente, em um contexto diferente. Além disso, também devemos considerar que tem eventos que vão marcar o ano coletivo. Por exemplo, a mudança de estação do ano através do solstício, equinócio e também as fases lunares, considerando os 28 dias do trânsito das fases lunares e dos portais energéticos. Inclusive, o ano de 2026, ele terá uma entrada triunfal, porque 1º de janeiro de 2026 será o pináculo de um portal, que é o portal 111, ou seja, haverá uma grande influência da entrada do número 1 dentro de um ano coletivo que já está na vibração do número 1. Então, tudo isso vai influenciando nas mudanças no campo coletivo quanto no campo pessoal. Quanto mais nós sabemos sobre essas vibrações, sobre essas influências externas, nós podemos manusear, fazer um manejo de tudo isso para que a gente vá cocriando na nossa vida um caminho mais leve, mais suave, sabendo entrar no fluxo, sabendo fluir, não criando resistência, porque essas energias elas vão ser emanadas de qualquer forma. Se a gente sabe conduzir, manusear, sabe estar e navegar no meio dessa energia, a gente pode ir no fluxo, a gente pode entrar no modo flow, que é indo juntamente com essa onda, sabendo navegar através dessa onda, porque ela é uma influência universal que acontece para todos, que vai implicar na nossa vida de alguma forma, e quando a gente não sabe que isso está acontecendo, a gente simplesmente não sabe lidar. E quando a gente já tem alguma noção, vai aprendendo, adquirindo ferramentas, amadurecendo nessa ideia, sabendo como conduzir, não resistindo ao processo, que é um processo natural, pois tudo que a gente resiste, ele persiste e fica de uma forma mais rígida. E nós que buscamos o autoconhecimento e a expansão da nossa consciência, nós queremos mais facilidade, flexibilidade, aprender de uma forma muito mais gentil e agradável. E a numerologia existe justamente para isso, para que ela seja uma bússola que vai nos auxiliar a seguir o nosso caminho, fazer a nossa lição de vida e chegar no nosso destino. E para que a gente entre muito bem no ano de 2026, vamos compreender qual é o contexto de vibração numérica que nós estamos saindo agora em 2025, que está sob a influência do número 9.
Estamos saindo de um ano coletivo 9, que é a energia que nós estamos encerrando. A vibração do número 9, ela vai pedir fechamento de ciclos, porque o estudo da numerologia, ele compreende o estudo de ciclos, em que nós vamos evoluindo e aprendendo dentro desses ciclos. E o encerramento que está acontecendo agora em 2025 se iniciou em 2017, no ano coletivo 1 de 2017, encerrando agora no ano de 2025 na vibração do número 9. E durante o ano de 2025, a vibração do número 9 nos pediu encerramento de ciclos, conclusões, encerramentos que para algumas situações podem ter sido desafiadoras, difíceis e despedidas necessárias. Tudo isso para que a gente não leve peso, não leve uma energia presa, contida para o próximo ciclo de 9 anos. Durante um ano coletivo 9, também temos uma vibração inclinada para a colheita do que foi vivido. O que nós plantamos ao longo desse ciclo de 9 anos que começou em 2017. Aqui no ano de 2025, nós tivemos a oportunidade de ver o resultado das escolhas que nós fizemos nos 8 anos anteriores. Ainda em 2025, houve muitos convites relacionados a desapego e a liberação. Não faz sentido levar para um novo ciclo um peso desnecessário. Não faz sentido levar um relacionamento que não cabe mais. Não faz sentido levar uma situação que já não condiz com o nosso atual contexto de vida. Por isso há liberação de pessoas, relacionamentos, padrões, crenças, tanto no âmbito individual, intrapsíquico e também sistêmico, relacionado ao ambiente familiar no qual nós nascemos e crescemos. Também há um convite de liberação de estruturas que não se sustentam. Não faz mais sentido levar uma estrutura de vida, de pensamento, de visão de mundo, de uma contextualização, seja em qual área for, para um novo ciclo, porque é a oportunidade de se plantar algo novo e de plantar novas sementes. Não faz sentido levar algo que já está ultrapassado, obsoleto. Por isso o ano 9 vai nos pedir: solte, desapegue, deixe ir aquilo que já não combina mais com você. A frequência do número 9 também fala sobre uma limpeza emocional profunda em que eu exerço o perdão, o auto-perdão, perdoando situações, perdoando pessoas, relacionamentos, no sentido de me liberar, no sentido de soltar algo que me feriu, que foi prejudicial para mim, tanto eu para com o outro, tanto com o outro para comigo. Também é um momento de compreensão e integração interna, em que eu percebo que carregar dores e sentimentos negativos, pesados, para um novo ciclo, isso só vai fazer com que eu sofra por muito mais tempo. Por isso, o perdão ele funciona como uma forma e um método de liberação. Eu me auto-perdoando por ter criado uma situação desconfortável. Eu me auto-perdoando por permitir que pessoas me ferissem, que pessoas causassem algum tipo de dano para mim. A frequência numérica do 9 nesse contexto coloca o perdão como o indivíduo, usando esse mecanismo como uma forma de me soltar, de liberar. Não faz nenhum sentido carregar por anos algo que me causou dor e sofrimento. Por isso eu me perdoo, por isso eu perdoo a situação, por isso eu perdoo aquela pessoa. E me permito viver algo novo, e me permito viver algo mais gracioso, algo mais leve, algo que vai me gerar alegria, satisfação, contentamento. E diante de todo esse movimento de soltar, liberar, limpezas emocionais, perdoar, há uma percepção de cansaço coletivo, uma exaustão mental, emocional e energética. Porque na maioria das vezes nós estamos acostumados a nos apegar, nós estamos acostumados a nos manter retidos nesse tipo de situação. E quando o convite é diferente, o convite é de encerrar, pode causar essa confusão dentro do nosso sistema, causando a percepção de cansaço.
O 9 é o fim antes do começo. Nada nasce sólido sem antes terminar o que ficou pendente. Se nós levamos pendências, algo mal resolvido para o próximo ciclo, nós vamos gastar energia para sustentar essa situação. Por isso o número 9 diz: solte, libere, finalize tudo aqui, para que o seu progresso para o novo ciclo seja mais leve, seja muito mais fácil plantar novas sementes, cultivar novas atitudes, cultivar novos hábitos. Vamos deixar aqui, já estamos propiciando, é como se o universo já estivesse nos falando. Olha a oportunidade, deixe aqui, encerre aqui, solte, fique aqui, para que você comece algo mais leve. Todo esse movimento nos traz a consciência antes da ação, porque o número 9 ele é um número muito espiritual e emocional. Ele vai nos trabalhar mais através da reflexão, do voltar-se para dentro, de nos conectarmos com a nossa essência divina, com a nossa centelha divina, buscando a nossa orientação a partir do nosso eu interno, do nosso eu superior, para que nós possamos tomar atitudes e escolhas mais coerentes, mais conscientes, que vão de fato nos levar para o progresso, para o nosso próximo nível. A energia do número 9 é a preparação para um novo ciclo. No 9 não se planta e não se inicia, mas se prepara. Vamos soltar, liberar, abrir o espaço, preparando o terreno para que as sementes do novo ciclo, que é agora no ano de 2026, possam ser sementes que irão ser preparadas, crescer, cultivar bons frutos, dar uma boa colheita para o novo ciclo de 9 anos que se inicia agora. Compreender de onde nós estamos saindo nessa frequência do ano coletivo 9, de 9 anos que se passaram de um ciclo que começou em 2017, é importante para que a gente compreenda quais são as sementes, qual é o novo, qual é a nova situação, qual é o novo eu que eu quero construir a partir de agora de 2026. E para encontrarmos a vibração do ano coletivo de 2026 é muito fácil e simples. A forma para calcular o ano coletivo é somar todos os algarismos. Ao somar o número 2, 0, 2 e 6, teremos o número 10, e ao somar o número 1 e 0, teremos o número 1. Perceba que a vibração do ano de 2026, ela advém do 10 e forma o número 1. Ela não vem diretamente do número 1, mas ela vem de uma influência numérica anterior, que é do 1 e do 0. O número 1 nos traz a individualidade, a autonomia, a autoexistência, a autoexpressão, tudo voltado para o eu. Mas quando ele está conjugado com o 0, ele traz uma potencialidade espiritual. É uma construção de um eu mais espiritualizado, mais consciente, mais voltado para uma dinâmica sistêmica e voltado para a humanidade, de construir algo benéfico para a humanidade. Diferente do que somente o número 1, que é o líder puro, que é aquela energia do impulso, da iniciativa e da criação. Então perceba que aqui o contexto da vibração do número 1 de 2026, ele advém do número 10, que é essa vibração mais espiritualizada, mais voltada para a construção de uma coletividade melhor. Também podemos fazer a análise dos números de 2026 separadamente, sendo que o primeiro número 2, ele nos traz a sensibilidade e integração do Yin e o Yang, o potencial e a energia feminina e o potencial e a energia masculina que há dentro de cada um de nós. Também temos a influência do 0, que é o potencial espiritual. E os dois últimos números, 26, o 2 na construção a partir das parcerias e da cooperação, e o número 6 nos trazendo a responsabilidade, o contexto de família e escolhas mais maduras. Ao analisarmos somente os dois últimos números de 2026, teremos o número 8, que é a oportunidade de liberar o nosso poder interior, porque os dois últimos números, dentro de um contexto de um ano coletivo, ele nos traz os desafios a serem aprendidos.
E o número 2, aqui no contexto do ano de 2026, ele vem no sentido de separatividade, de separar o joio do trigo, de separar daquilo que eu tenho que manter e daquilo que eu tenho que soltar, que eu tenho que deixar ir, daquilo que já não cabe mais no meu contexto de vida. Por isso, o número 2, dos dois últimos números, ele vem no contexto tanto de construir a partir de parcerias e da cooperação, e também do desafio de saber o que eu devo separar, o que é bom que deve ser mantido na minha vida e o que não é tão bom assim que eu posso escolher não plantar em 2026. Ao fazer essa separação do que eu devo plantar e daquilo que eu não devo plantar, nós fazemos as escolhas das sementes que serão cultivadas nos próximos 9 anos. E aqui o sentido da separação é: qual é o plantio que eu vou fazer no ano de 2026? Vou escolher sementes que vão me dar bons frutos, frutos doces e saborosos, ou eu vou plantar ervas daninhas, situações, relacionamentos que vão me causar problemas, sofrimento no futuro? Por isso que o número 2 aqui vem como um desafio de vamos fazer uma separatividade agora? Para que você possa, de fato, redesenhar a sua vida, reconstruir o seu novo eu, redesenhar a sua própria história. Vamos saber usar essa energia de cultivo com consciência, com sabedoria, com uma escolha madura, que é a energia do número 6. E como desafio, o número 6 ele vem como um desapego, desapegar de estruturas, desapegar de velhas estruturas, principalmente no que compõe no contexto familiar, no ambiente familiar. O número 6, ele evolui muito dentro de um contexto de comunidade, principalmente dentro do nosso sistema familiar. Dentro do sistema familiar em que nós nascemos e no sistema familiar em que nós construímos. E como essa energia do número 6, ela se desenvolve e ela cresce dentro desse contexto doméstico, ela vem aqui nos pedindo: desapegue de velhas estruturas, desapegue de padrões, principalmente familiares, que já não cabe mais você levar para o seu próximo ciclo de 9 anos. E para isso, ao somar o número 2 e o número 6, encontramos o número 8, aqui no topo de uma pirâmide. Se nós desenharmos essa estrutura numérica dentro de um triângulo, fazendo com que o número 8 seja o cume do poder da união bem utilizada desses dois números. É a oportunidade de liberar o nosso poder interior e criar o nosso próprio modelo de sucesso. Criar um próprio modelo que é verdadeiro, que é íntegro, que está mais relacionado com o nosso eu interno, com o nosso eu realizado, com o nosso eu próspero. Velhos modelos de estrutura já não cabem mais em 2026. O número 8 vem no sentido de recriar o seu próprio modelo de estrutura de sucesso, que é fazer essa separatividade, escolher plantar boas sementes e desapegar de padrões, sistemas, grupos, comunidades que te oprimem de alguma forma, que não deixa você brilhar, que não deixa você ser quem você realmente é. Quando nós conseguimos fazer esse trabalho de desafio, tanto advindo do número 2, que é a separatividade, e o desapego advindo do número 6, principalmente na forma em que eu me ocupo dentro dos grupos, eu consigo externalizar o meu potencial a partir do número 8, que é a essência do meu poder interior. E quando eu coloco o meu poder interior para fora, honrando a minha própria história, trazendo de fato o meu verdadeiro eu a partir da minha autoexpressão, eu consigo me conectar com o meu eu próspero, eu consigo me conectar com o meu eu realizado. E aí eu entro nos grupos, eu entro nos relacionamentos, ocupando o meu verdadeiro lugar, me fazendo importante primeiramente no meu próprio mundo e depois me colocando com sabedoria, com destreza, tanto nos relacionamentos e nos grupos na qual eu pertenço. E a energia se repete a cada 9 anos, e a cada novo ciclo temos novos aprendizados para nos ajudar a alcançar o nosso próximo nível. E tudo isso se move em uma espiral ascendente de tempo,
onde cada um de nós irá passar por algo parecido que aconteceu há 9 anos atrás. E aqui vale nós fazermos uma reflexão do que aconteceu importante em 2017, que foi o início do último ciclo de 9 anos que está se encerrando agora em 2025. O que se iniciou em 2017 ou o que finalizou? O que eu deveria ter feito e não fiz? Ou o que eu fiz e deu muito certo e que me rendeu boas sementes, que me fez colher bons frutos? O que eu deveria fazer novamente que eu fiz em 2017? Ou quais são os aprendizados que eu aprendi ali nesse período? Todos os desafios e aprendizados que acontecem na nossa vida vêm com o propósito de fortalecer o nosso ego, de fortalecer e dar centramento no nosso eu, para que nós de fato possamos nos revestir de mais força e estabilidade, e assim iremos ocupando o nosso verdadeiro lugar no mundo, iremos construindo o nosso eu próspero e verdadeiro e possamos trilhar caminhos mais virtuosos, colhendo experiências cada vez mais saudáveis, leves e que vão trazer alegria genuína para dentro de nós. Quando nós estamos dentro de um período de transição, saindo da frequência de um ano coletivo para a entrada de outro, há vários aspectos e características que podem variar de um ano para o outro. Por isso, quero trazer aqui o momento preciso em que nós estamos atravessando, que é o final de 2025 para a entrada do ano de 2026. Então, nós estamos saindo de dentro de uma frequência de um ano coletivo 9, que significa encerrar, liberar e concluir, que é o fechamento de ciclos, despedidas, que vai nos exigir uma limpeza emocional, energética e também sistêmica, na liberações de padrões advindos do nosso meio familiar. Também vai nos convidar a fazer desapegos de estruturas, de sistema, de algo que seja significativo na nossa vida e que já não tem mais condições de sustentabilidade. Também vai nos pedir uma compreensão mais profunda do passado a partir de ferramentas de liberação, como, por exemplo, o perdão, a compensação, deixar ir situações que me magoaram, que me feriram, que de alguma forma me causaram algum tipo de descontentamento ou frustração. Também muitas pessoas podem sentir durante esse período de transição cansaço, sensibilidade e necessidade de recolhimento, porque é uma energia massiva para deixar esse velho ciclo e fazer uma boa entrada agora no ano de 2026, que é a energia do novo, do renovo e do construir. Também estamos dentro de um movimento de cura e perdão como chaves de avanço e de liberação. Tudo isso nos traz um novo contexto para um bom nascimento das sementes que serão plantadas ao longo de 2026, que é o momento de iniciar, de fazer boas escolhas, sementes que vão dar frutos doces e agradáveis, saborosos que eu vou colher no futuro, ou vou plantar ervas daninhas de confusão que vai me causar frustração. Aqui é o momento de escolher a qualidade das sementes, o que eu vou plantar. Também a abertura de um novo ciclo de 9 anos que vai finalizar em 2034. Momento de novas ideias, caminhos, reestruturação da minha própria identidade. É a coragem de decidir e de agir diferente. Também é um movimento de ter mais autonomia e me tornar a protagonista da minha vida. Se eu estou numa posição dentro da minha vida em que eu estou na arquibancada assistindo a minha vida acontecer, ou se eu estou atuando como uma coadjuvante, a energia do número 1 vai dizer: não, 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 não. Aqui nós queremos que você seja a protagonista da sua vida. Também é uma energia de nascimento, de construção, de plantar algo novo ou de recomeçar algo que você tentou no passado e que não deu certo, mas que fica vibrando dentro do seu coração para que você de alguma forma coloque aqui no mundo material a existência de um projeto ou de algo que seja
realmente importante e significativo para você. É o momento de fazer um plantio consciente para o futuro, porque como 2026 não simboliza somente a entrada de um novo ano, mas também o início de um ciclo de próximos 9 anos, as sementes que serão plantadas agora irão reverberar por mais 9 anos, que é o nosso próximo ciclo. Por isso, vou trazer aqui uma visão panorâmica do que será o próximo ciclo de 9 anos. E por isso, vou trazer aqui uma visão panorâmica do que será os nossos próximos 9 anos, que vai acabar em 2034. Então, em 2026, nós estaremos na vibração do ano 1. Já em 2027, nós vamos experimentar a frequência do 11, que é um número mestre. Depois, em 2028, vamos experimentar a frequência do número 3. Em 2029, a frequência do número 4. 2030, a frequência do número 5. 2031, a frequência do número 6. 2032, a frequência do número 7. 2033, a frequência do número 8. E a frequência do número 9 será mais uma vez vivenciada em 2034. E aqui eu chamo atenção para a vibração universal dos próximos 4 anos, porque o número que compõe 2026, ele somado dá o número 10, então ele não é somente o número 1, ele é o número 1 advindo do número 10. E a frequência do número 10 também ela traz uma questão de movimento, como se fosse uma roda que gira, daquilo que está embaixo pode estar em cima e do que está em cima pode estar embaixo. Então, em 2026, pode ser que pessoas de muito poder venham a não ter tanto poder assim. E pessoas que estão lutando, batalhando para alcançar o seu lugar ao sol, pode vir que em 2026 dê um salto, um giro e passa para o lado de cima da roda e comece a brilhar, comece a emanar o seu poder de uma forma muito mais potencializada. Em 2027, nós não teremos o ano na frequência do número 2, porque ao somarmos cada número de 2027, nós vamos encontrar a frequência numérica do 11, que é o número mestre, e quando nós encontramos número mestres, nós não somamos, simplesmente vamos vivenciar a vibração do número 11. Em 2028, nós vamos viver o número 3 advindo do número 12, que também é o encontro do masculino e do feminino, que é o trabalho que nós teremos que fazer dentro de nós, potencializando a nossa energia masculina e feminina, equilibrando cada uma e cocriando a nossa realidade conjuntamente com a nossa criança interior. E o ano de 2029, que está na frequência do número 4, mas ela é advinda do número 13. O número 13, ele nos traz muitas transformações. É como se fosse a energia da fênix, é o ressurgir das cinzas. Então, o ano de 2029, provavelmente nós vamos passar por transformações incríveis em vários âmbitos da nossa vida. Em 2030, nós já vamos estar na frequência do número 5, 2031 estaremos também na frequência do número 6, 2032 na frequência do número 7, 2033 na frequência do número 8 e 2034 na frequência do 9. Os últimos 5 anos são números que vêm na sua essência completa. Ela não vem de um número anterior, mas ela pega a essência do número. Quando um número ele advém de um outro, ele pega essa influência complementar. Então, um 4 vindo de um 13 não é a mesma coisa de um 4 vindo por si só. E eu quis trazer essa visão panorâmica dos próximos 9 anos para que você entenda a importância de saber plantar boas sementes agora em 2026. Porque os 4 primeiros anos serão de muito movimento, de muita transformação, e depois nós vamos nos acentuando de uma forma mais equilibrada nas essências fidedignas de cada número. E uma direção prática que eu trago para você atravessar 2025 para 2026 é não apressar novos começos.
O ano 1, ele pede intenção, mas ele não vai te pedir ansiedade, não é correr, não é uma corrida contra o tempo, é saber escolher com sabedoria quais são as sementes em que você vai plantar agora. Também esse momento ele vai pedir que você encerre pendências do ciclo anterior. O que não foi finalizado, ele tende a se repetir. Tudo que não foi finalizado, tudo que está pendente, tudo que você não consegue trazer um aprendizado para a sua vida, ele vai se repetir. É importante que se faça uma intenção central para 2026. Menos dispersão para mais direção. Saber conduzir, canalizar a energia da criação. Também observe o que pede mais autonomia. É importante que você faça aqui uma reflexão do que você está dependente agora no momento. Porque a vibração do número 1 é uma vibração que vai pedir autonomia, que ela vai pedir iniciativa, que ela vai pedir o impulso, o começo, é o agir, é o fazer. Onde que você ainda está entregando o seu poder? Você está em uma situação em que haja dependência financeira ou emocional? Quando nós nos colocamos numa situação de dependência ou de codependência, nós estamos entregando o nosso poder. E o ano de 2026 é uma energia que vai movimentar o nosso agir, a nossa autonomia, a nossa posição como líderes do nosso próprio destino, como líderes da nossa própria vida. Isso significa que uma energia de autonomia, ela não comporta uma postura de dependência. Então, se você está em uma situação de dependência financeira, dependência emocional ou qualquer outro tipo de dependência, seja ela qual for, o ano de 2026 vai requerer que você esteja mais autônomo, mais autêntico, mais líder de si mesmo. Observe o que se pede autonomia para que você haja com consciência e não por impulso, e alinhando a sua decisão, a sua energia e a sua verdade, para que o novo ciclo responda à sua coerência interna. O próximo ciclo, ele começa com escolhas conscientes feitas agora no presente. Perceba que é uma energia muito favorável para o crescimento, para a expansão, para a construção de um novo eu. A energia de 2026, que está na frequência do número 1, ele vai ser um momento de reconstrução, de renovo, de uma dosagem muito grande de autenticidade, de voltar para si mesmo a partir da sua própria essência. E quanto mais você souber usar essa energia de início e de começo com sabedoria, melhor você irá se sentir ao longo de 2026. E para que a gente compreenda 2026 no viés da numerologia, é importante que a gente relembre qual é a frequência numérica que está regendo esse ano, que é a frequência numérica do 1. Estamos entrando 2026 em um ano coletivo 1. E esse ano coletivo 1, ele simboliza a entrada de um novo ano e a entrada de um ciclo de mais 9 anos. E como nós podemos conferir aqui com a fórmula, basta somarmos todos os números que compõem 2026, que dará o número 10, reduzindo a um único dígito, encontramos a frequência do número 1. No primeiro episódio, eu faço uma análise mais profunda e detalhada sobre as implicações numéricas advindas de 2026. Caso você queira conferir, o link está aqui na descrição. Como em 2026 estaremos em um ano coletivo 1, tudo que é inerente a esse número irá impactar tanto num contexto coletivo de humanidade, como num contexto coletivo de comunidades menores, até chegar no nosso campo pessoal. E 2026, na energia do 1, traz uma energia muito forte de início e de recomeço. E como o ano de 2026 está nessa frequência numérica do 1, vamos ver aqui as implicações de estarmos nessa frequência. Quando estamos na frequência do 1, é muito forte o impulso do início e do recomeço. É o início de um novo ciclo de 365 dias.
é a abertura de uma nova jornada coletiva, mas ela também é a abertura de um ciclo para mais 9 anos. A numerologia nos ajuda a compreender como que as influências numéricas nos impactam em um contexto cíclico. E como 2026 também é a abertura para mais 9 anos, então essa influência do ano 1 vai refletir até o ano de 2034. É uma energia de nascimento, de semente. Quando eu me refiro a semente, estou falando de pensamento, sentimento, atitude, ação, comportamento, escolha, visão, algo que eu queira de novo na minha vida, um projeto, algo que eu queira iniciar, um contexto de vida, uma nova forma de lidar com a minha própria vida, uma nova forma de lidar com relacionamentos. É um contexto muito amplo que vai do interno para o externo. É o sentido da criação de dentro para fora, do microcosmo para o macrocosmo. E se aqui a gente for trazer essa interpretação da semente, ela vai desde o aspecto mais interno do nosso ser, até mesmo para os projetos em que nós vamos exteriorizar. Também é um chamado à iniciativa, à liderança, para que a gente tome esse impulso de iniciativa a partir do entusiasmo e da ação. É necessário que a gente tenha também o aspecto da liderança para nos tornar mais líderes, primeiramente, de nós, tendo mais autocontrole, mais autodomínio, mais autodeterminação, que é a minha própria capacidade de fazer as minhas próprias escolhas, de assumir o meu verdadeiro lugar dentro da minha vida, não deixando que outros assumam o meu poder de escolha. E para isso, dependendo do lugar em que eu me encontro nesse momento, eu vou precisar de coragem, eu vou precisar de trazer mais para a minha vida a autoria da minha própria história, assumindo o meu lugar de protagonismo. E a partir do momento em que eu vou me tornando a protagonista da minha vida, eu deixo também de interferir na vida alheia, porque eu já estou ocupada demais construindo a minha própria história. Então, com os outros eu auxilio, mas eu deixo de interferir, eu deixo de intervir de uma forma indevida, de uma forma que irá prejudicar o outro. Por quê? Porque eu estou construindo o meu próprio eu estou com o meu olhar para mim mesma. E a partir dessa construção mais consciente e deliberada, quando eu vou ajudar o outro, o meu olhar já é completamente diferente, porque eu já estou mais estruturada, eu já estou com mais autonomia e independência construída dentro de mim, dentro do meu sistema interno. E isso faz parte e corrobora com a construção da identidade, que é o questionamento: quem sou eu agora? Quem sou eu agora depois que tudo foi encerrado no ano de 2025, que estava na regência numérica do 9, que fala muito sobre encerramento, soltar, deixar ir embora aquilo que já não serve mais na minha vida. Essa construção dessa nova identidade, ela já vem agregada com o conhecimento que nós adquirimos pelo menos nos últimos 9 anos. Hoje, no momento de hoje, nessa energia do ano coletivo 1, nós já temos mais recursos, nós já estamos mais conscientes. A nossa visão de mundo e o nosso paradigma está em modo de transformação, de transmutação, para lidar com as situações de uma forma muito mais amadurecida, de uma forma muito mais centrada. A energia do número 1, ela também vai trazer muito movimento após o silêncio. Nós estamos saindo da energia do número 9, entrando na energia do número 1, e a energia do número 9 requer muito silêncio, ela requer muito uma conexão interna, uma conexão espiritual mais elevada. Por quê? Entende-se que nós já tivemos aprendizados dos 8 anos anteriores. Quando eu já estou num processo de evolução e de crescimento interno e externo, eu consigo me conectar de uma forma espiritual mais pacífica, mais voltada para uma conexão genuína com Deus.
uma conexão genuína com a parte divina que habita dentro de cada um de nós. E é isso que a energia do número 9 fala, que é se recolher para nos conectar com aquilo que é sagrado, nos conectar com aquilo que é divino. E quando nós saímos dessa energia de introspecção, buscando a nossa expansão espiritual, nós voltamos ao início de um outro ciclo. É claro que agora nós já temos mais recursos, mas o movimento retorna para que a gente possa plantar e cultivar novas situações. Então a ação volta, mas ela precisa ser mais consciente, considerando todo o aprendizado que eu já tive, pelo menos nos últimos 8 anos. E essa oportunidade de início, ela nos permite ter novos rumos, novas possibilidades, escolhas, uma percepção muito mais ampliada. Nada está totalmente definido. Tudo pode ser criado, tudo pode ser reconstruído. A energia do número 1 também vai nos convidar a ter mais autonomia e mais autorresponsabilidade. A responsabilidade vem no sentido de eu sendo responsável por mim mesma, eu sendo responsável pela realidade na qual eu estou vivendo, a responsabilidade emocional que eu tenho comigo, que eu tenho com o próximo. Então, o número 1, ele vem trazendo uma forma mais madura de lidar comigo e posteriormente com o outro. Com menos dependência externa, me sentindo mais completa, me sentindo mais fortalecida, com o ego mais fortalecido. E para isso eu preciso de um alinhamento interno, um alinhamento entre o meu falar, o meu agir, sentir, a minha conduta comigo mesma, a minha conduta nos relacionamentos e no contexto no qual eu estou, e todo esse amadurecimento a partir da construção do meu eu consigo ter novas atitudes, eu consigo alcançar resultados diferentes. Lembrando que esse plantio, quanto mais a gente tiver responsabilidade, consciência, direção, melhor. Por quê? Porque o que começa agora em 2026 vai implicar ao longo dos próximos 9 anos. E para você que quer se conectar para além de uma compreensão cognitiva com a frequência do número 1, eu trouxe o arquétipo do Sol nascente, que é o início consciente de um novo ciclo. O arquétipo do Sol nascente, ele traz o frescor da aurora, o frescor do novo dia que começa. Porque quando nós começamos um dia, nós temos a oportunidade de trazer um contexto diferente para a vida na qual nós estamos vivendo. Porque nesse dia que começa com a aurora do dia, os primeiros raios do Sol nasce juntamente com o arquétipo do Sol, que também traz uma energia bastante masculina, a energia Yang, ela nos permite ter novas possibilidades. É uma nova oportunidade de escolher diferente, de fazer diferente, de atuar na minha própria existência de uma forma diferente, consciente, mais ampla. E o arquétipo do Sol nascente é um dos que traz mais essa energia, tanto do equilíbrio da força de ir para a vida, essa energia masculina e do impulso do número 1, e também do novo, da possibilidade de construir algo novo com bases de sustentação. A energia coletiva do ano 1 traz essa energia do impulso, ela traz essa energia de iniciativa, de semeadura, que nos convida a ir mais para a vida com vigor, com entusiasmo, a partir da força masculina. O número 1, ele nos traz muita força masculina e ele vai principalmente movimentar a energia masculina, o yang que há dentro de cada um de nós. Nós temos uma energia masculina e feminina, e o número 1, ele vai acentuar a energia masculina, que é esse desbravador. Eu decido ir para a vida, eu decido conquistar, eu decido encarar o desafio. Porque quando nós vamos criar algo novo, nós vamos enfrentar o medo do desconhecido. O que é conhecido nós já sabemos, mas aquilo que é desconhecido
nos gera medo, nos gera desconforto. E esse impulso masculino de ir para a vida, de tomar essa iniciativa, é justamente que nos dá a coragem de dar o primeiro passo, de construir esse novo caminho. Como a energia do número 1, ele carrega essa força masculina de uma forma intensa, ele também traz consigo a energia do pai. Todos nós temos um pai biológico, mas nem sempre o pai biológico representa a figura paterna. Às vezes a figura paterna é representada por uma outra pessoa, que pode ser um avô, um tio, um parente próximo, ou a própria mãe que atua no papel de mãe e de pai, mas de alguma forma essa figura masculina ela é construída dentro de nós. E a partir disso, o que nós temos que ter como consciência nesse momento? Prestar atenção como que o paterno age interiormente. Às vezes pode vir memórias de infância, daquilo que você viveu com seu pai ou daquilo que você não viveu. Você pode também ter aspectos que vão ser levantados ao longo do ano a partir do relacionamento que há entre você e seu pai, ou entre você e essa figura paterna. Provavelmente vamos ser convidados a olhar para o paterno, para aquilo que representa o pai. Quando a figura do pai ela está mais saudável dentro de nós, quando nós temos memórias mais saudáveis, positivas, uma infância mais tranquila, uma construção do que é pai de uma forma mais tranquila, que nos passa proteção, segurança. A nossa forma de ir para a vida, ela é diferente, porque ela tem mais consistência. E a pessoa que já conviveu num contexto mais difícil, um contexto de ausência, um contexto em que há muitas dores, muitas memórias negativas, já é mais difícil extrair internamente essa figura do pai, essa figura do paterno. Então é importante ficar atenta como que essa energia do pai, como que essa figura do pai vai atuar ao longo de 2026. A energia do número 1 também fala sobre liderança, sobre autoridade. Essa liderança vai desde liderar a minha própria vida, no meu próprio espaço, no meu contexto pessoal, como também nos tornar líderes de algum grupo, de alguma situação. Esse convite de liderança é para que a gente extraia o nosso poder interior. E juntamente com a liderança, ela vem unida com a autoridade. Lembrando que a autoridade ela não está relacionada com autoritarismo. Podemos ter autoridade, respeito, primeiramente conosco e posteriormente com o outro, posteriormente com um grupo. E essa autoridade ela vem para nos autoestabelecer, para dizer quem somos, para dizer o nosso lugar, para nos posicionar no nosso lugar. Nós temos lugares internos conosco e lugares externos, lugares em que ocupamos em relações, no trabalho, em um contexto coletivo, dentro da nossa família. Essa autoridade vem muito nesse sentido, de construir uma figura de autoridade saudável, sem precisar recorrer à opressão, sem precisar recorrer à submissão. Ou eu me colocando em um lugar de submissão e de opressão para satisfazer uma outra pessoa, para satisfazer um grupo de pessoas, para satisfazer uma situação em que eu vivo e que não é bom para mim. O número 1 também traz uma forte carga de intenção, agir com intencionalidade, agir de uma forma mais consciente, agir sabendo que eu quero construir algo, tendo a consciência daquilo que eu quero construir, e não agir de uma forma totalmente impensada, agir por agir e depois não medir as consequências. A energia do número 1 também vai nos convidar a trazer mais para o nosso eu a autenticidade, a autonomia, a trabalhar a nossa identidade, a nossa autoexpressão, autoaceitação. Quanto mais eu estiver inteira, quanto mais eu estiver fortalecida,
Quanto mais eu estiver equilibrada, quanto mais eu estiver centrada, quanto mais eu tiver um eu fortalecido, eu consigo ajudar o outro de uma forma muito mais segura, porque eu não dependo do outro para que ele me diga quem eu sou, porque eu já estou fazendo esse trabalho, eu já estou me conhecendo. Eu não preciso do rótulo de uma outra pessoa. Eu já tenho informações, eu já tenho contexto, eu já sei quem eu sou, eu já sei quais são meus pontos fortes e as minhas vulnerabilidades. Então eu não fico dependente de que o outro diga quem eu sou. É um processo de que eu estou me conhecendo, eu estou me fortalecendo. Também acho interessante nós compreendermos a energia do número 1 a partir de uma leitura simbólica do novo ciclo. E eu já inicio com o arquétipo do Sol Nascente, que nos traz a consciência, que nos traz a direção. Eu também tenho falado muito sobre sementes, que é plantar novas ações, atitudes, pensamentos, sentimentos, que está muito coligado com o nosso potencial interno e com o nascimento. A partir do momento em que eu começo a ter mais consciência daquilo que eu estou plantando, eu começo a escolher quais sementes eu vou plantar. Eu começo num processo natural de separatividade. Eu começo a separação do joio do trigo. Eu escolho não plantar isso porque eu sei que não vai ser bom para mim. Eu escolho plantar essa semente porque eu sei que aqui há grandes chances de colher bons frutos. E para que eu saiba fazer esse movimento de separação, eu preciso de recursos, eu preciso ter uma visão muito mais amplificada do estado em que eu me encontro. E isso só é possível ser feito através de uma dedicação do meu próprio processo. Olhar para mim mesma, olhar para a minha própria história, compreender o que eu quero, como eu funciono, que é o processo de autoconhecimento. Também trago aqui o símbolo da chama, que nos traz a vontade, o entusiasmo, o impulso, o foco, a direção. O número 1 também vai nos convidar a trazer a nossa verdade interior. As máscaras sociais que todo mundo usa para não gerar desconforto, ou para esconder um sentimento, ou para fazer algo, vai nos gerar muito desconforto. Porque o número 1 vai nos impulsionar a trazer a nossa verdade. E a nossa verdade, ela vem de dentro para fora. É a partir do momento em que eu percebo que é verdadeiro para mim, eu me aceito na minha verdade interna, aí eu consigo externalizar para fora. E cada um aqui tem um processo, e cada um aqui tem um movimento. E esse movimento, é claro, tem que ser respeitado. E para que eu consiga tomar todas essas atitudes da energia do número 1, eu vou precisar de coragem. Eu vou precisar de ter coragem para me autoaceitar. Eu preciso de ter coragem para me autoexpressar. Eu preciso ter coragem para assumir quem eu realmente sou. Caso contrário, eu atuo num momento para satisfazer alguém, eu atuo num outro momento para satisfazer uma outra situação, eu atuo num momento para satisfazer uma outra pessoa, e eu mesmo fico de fora. Eu mesma não me vejo. Por quê? Porque a preocupação é satisfazer o outro. Quando eu não tomo a coragem de começar a trazer a minha verdadeira essência, eu fico no modo de satisfazer o outro. A energia do número 1, ela é uma energia de ação, de impulso, uma frequência rápida, e aqui eu trouxe a consciência emocional. Como essa energia de impulso, ela vai nos direcionar a agir com muita consistência, a agir de uma forma muito dinâmica, quando a gente não tem essa consciência emocional, a gente vai suprimindo essa parte, a gente não olha. Então, se a gente deixar de lado a nossa vida emocional, isso pode ficar muito confuso, principalmente nos últimos meses de 2026. Por isso que a consciência emocional, ela nos requer a ter momentos de olhar para os nossos sentimentos, a identificar o que nós estamos sentindo. Um dos fatos mais comuns que eu vejo durante o atendimento é a falta de identificação de sentimento. A pessoa, ela conhece um sentimento,
Por exemplo, raiva. Ela conhece a raiva e ela começa a dar nomes a todos os sentimentos que ela tem, raiva. Então, às vezes, ela está sentindo tristeza, mas como ela não sabe, ela não percebe, ela não tem essa consciência emocional, ela denomina essa tristeza de raiva. Ou ela denomina um sentimento de nojo de raiva. Ou ela denomina um sentimento de ódio de raiva. Então, praticamente tudo que ela sente é raiva, porque ela não sabe o que ela sente. E, na verdade, pouco nos é ensinado a partir do nosso sentir, do nosso campo emocional. Quando a gente começa a prestar atenção, espera aí, o que eu estou sentindo agora? Por que eu estou sentindo isso? Isso já nos traz mais para o presente, nos tira do piloto automático e nos permite dar um novo passo, uma amplitude para olhar para aquilo que eu estou sentindo. Por que eu estou sentindo isso? A partir do questionamento, a partir de um olhar mais acolhedor, sabendo que eu sou humana, eu não vivo num modo falso zen, não importo com nada, nada me perturba, não importo com nada. Nós somos humanos, é natural que sentimentos desconfortáveis surjam e percebê-los nos traz mais consciência emocional e nos permite a ampliar o nosso sentir e também o nosso agir. O número 1 também vai nos trazer caminhos abertos, principalmente para as pessoas que estão no ano pessoal 1, dentro do ano coletivo 1. Caminhos abertos, eles são para todos. É claro que eles vão se dar em contextos diferentes. É uma oportunidade para que a gente possa, de fato, atrair novas escolhas, atrair novas oportunidades e ter resultados diferentes. Como a energia do número 1 é uma energia rápida e de impulso, de entusiasmo, de construir, de plantar, ela vai nos levar a dar muito movimento, que é o fazer, 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 agir, fazer. Se a gente não perceber, a gente pode entrar nesse modo. Eu faço, faço, faço. E passa o dia inteiro fazendo o que muitas vezes a pessoa nem sabe, porque ela entra no modo do piloto automático. Não sabe nem o que plantou e não sabe também nem o que fez. Como essa energia do número 1, ela traz essa energia de ação, fazer, 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 é importante que a gente olhe também para o cultivar, para termos a paciência de que plantar sementes e de que fazer também necessita cultivo, paciência. Há projetos que demoram um determinado tempo, há projetos de curto, de médio, de longo prazo. E a energia do número 1, ela traz muito o sentido de eu planto de manhã, quero colher os frutos à noite. É muito parecido com isso. Então vamos abrir os olhos para também cultivar as sementes que nós estamos plantando agora. E como a numerologia ela também trabalha com pontos positivos e pontos negativos, o lado sombra do início pode nos causar impulsividade, ansiedade e frustração. A impulsividade pode vir quando nós agimos sem ter uma base, sem ter uma estrutura. Muitas vezes, decisões precisam ser tomadas para fugir desse vazio da impulsividade, que é o agir por si só. Ela também vem de um impulso de começar muito e de sustentar pouco, porque é o agir sem pensar, sem medir as consequências, não fazendo uma mensuração do que essa decisão, do que essa atitude pode ter como consequência. Essa energia rápida do número 1, do agir, do fazer, pode também gerar ansiedade, ela vai nos gerar uma pressa interna e um medo de ficar para trás. É como se todo mundo estivesse fazendo, 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 e se eu não faço, eu fico para trás. Todo mundo foi e eu fiquei. É uma sensação, percepção de uma constante urgência. Sementes que são plantadas nesse período, que não são pensadas, que não são estruturadas, podem gerar frustração, que é uma expectativa alta de que algo grandioso vai acontecer, mas sem estrutura, sem uma base de sustentabilidade.
também como é um número muito voltado para o eu, ele pode nos trazer uma autocrítica excessiva. Por que que você não faz? Por que que você vai descansar? Por que que você não fez isso bem feito? Você poderia ter feito mais. Esse tipo de conversa mental interna pode surgir a partir dessa autocrítica excessiva. Também pode haver um desânimo por não ver frutos imediatos. A energia do número 1 é rápida, a energia do número 1 é de impulso, é do ir, é de fazer, e quando os resultados demoram a aparecer, gera frustração. Como eu disse anteriormente, é o plantar no período da manhã, esperando que os frutos, que o resultado já estão prontos à noite. E agora eu te convido a fazermos juntas esse exercício. Vá para um lugar tranquilo, onde você não será incomodada. Faça esse exercício sentada, preferencialmente com seus pés no chão. Também, se você preferir, é interessante que você faça com fones de ouvido. Após encontrar esse lugar, sente-se confortavelmente, feche os olhos e coloque a sua atenção na sua respiração. Respire profundamente e segure o ar por 3 segundos. 1, 2, 3. E solte o ar pela boca, deixando o ar sair gentilmente. Mais uma vez respire de uma forma bem profunda, trazendo o centramento do seu ser para esse momento presente. E solte o ar bem devagar. Agora coloque a sua atenção no seu coração, sentindo as batidas do coração, sentindo o pulsar da vida dentro de você. Sinta agora que o seu coração nasce um lindo sorriso, uma alegria que é contagiante. Imagine o seu coração sorrindo e essa energia contagiante vai se propagando para as células do seu corpo. Imagine esse sorriso indo para todas as células do seu corpo. Se você quiser, você também pode sorrir. E esse sorriso te traz paz, alegria, uma alegria genuína. Imagine que esse sorriso vai para além das suas células. Esse sorriso também vai para o espaço entre as suas células. E o seu corpo como um todo sorri, experimentando a alegria do ser. E você vai respirando e soltando o ar, e você vai se sentindo mais e mais relaxada, tranquila e em paz. Imagine todas as células do seu corpo em uma alegria contagiante que vai iluminando o seu corpo e vai se expandindo para o seu campo pessoal, formando uma esfera de luz à sua volta. Imagine que essa esfera de luz, ela se forma numa tonalidade branca, perolada, te trazendo paz, quietude e sinceridade. E continue respirando, soltando o ar de uma forma gentil e agradável.
E imagine um fluxo de energia saindo do seu coração, descendo pelo seu corpo, pelas suas pernas, até chegar aos seus pés. E esse fluxo de energia vai descendo pela sola dos seus pés, se conectando com a terra, descendo pelas camadas da terra, até encontrar um coração, que é o coração da terra. Imagine se conectando com o coração da terra, sentindo o amor vindo da Mãe Terra, se conectando com o seu corpo físico, mental, emocional e espiritual. Imagine que essa energia e a força da Mãe Terra também vai subindo, 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 até alcançar os seus pés e nutrindo todo o seu corpo, dos nutrientes que o seu corpo precisa para esse exato momento. Mais uma vez, expire de uma forma profunda e deixe todo esse fluxo de energia inundar todo o seu ser. E agora perceba que do seu coração também vai saindo um fluxo de energia que vai passando pelo seu tronco, pescoço, vai subindo pelo topo da sua cabeça e vai subindo, subindo, até se conectar com o céu, com o universo que está muito além de você. Imagine que do centro do universo também há um coração de luz. E esse coração de luz também se conecta com você. E imagine o amor incondicional que há dentro desse coração, se conectando através desse fio de energia, entrando através do topo da sua cabeça, descendo pelo seu rosto, garganta, até chegar ao coração. Perceba que você está recebendo o amor vindo da Terra e o amor vindo do universo, do infinito. Sinta o seu corpo mais forte e mais magnético. Mais uma vez, expire profundamente e sinta o seu corpo entrar nessa frequência única de amor. E veja que essa esfera de luz, que antes era branca, vai se transformando em uma esfera de luz cor-de-rosa, que é uma energia que acolhe, que protege, que cuida. É um amor genuíno e puro. Sinta o seu corpo mudando através da frequência do amor. E agora que você já se conectou com o amor genuíno, vamos dar o nosso primeiro salto. Coloque atenção no seu coração. Sinta esse campo magnético que é em volta de você. E agora incline a sua cabeça para a direita. Ao inclinar a sua cabeça para a direita, você vai se conectar com a sua versão do seu eu realizado, do seu eu próspero, no final do ano de 2026, no dia 31 de dezembro de 2026. Incline a sua cabeça, deixe essa versão se acoplar no seu corpo. E pergunte-se: se eu fizer tudo condizente com quem eu realmente sou, quem eu serei no final de 2026?
quem eu sou dentro de mim ao tomar a minha verdadeira essência. Veja onde você está ao trazer para dentro de você o seu eu realizado. Onde você estaria agora? O que você estaria fazendo? Com quem você estaria se relacionando? Quanto de dinheiro você teria na sua conta bancária? Você já teria realizado um sonho? Qual? Permita que as imagens apareçam para você. Como você seria? Você seria uma pessoa mais corajosa? Você seria uma pessoa mais autêntica? Você seria uma pessoa mais determinada? Quem você seria? Sinta agora no seu corpo físico o seu novo eu. Deixe o seu corpo entrar em ressonância com essa energia. Mais uma vez, respire e solte o ar bem devagar. Deixe as informações necessárias vir até você. Não julgue, somente receba. Deixe essas informações irem criando imagens dentro do seu campo. Agora que você já se conectou com a sua versão mais próspera do final de 2026, vamos dar um salto ainda maior. Volte para o centro e agora incline a sua cabeça para a esquerda. Ao inclinar a sua cabeça para a esquerda, você vai se conectar com a sua versão mais próspera no final desse ciclo de 9 anos. Quem você quer ser em 2034? Incline a sua cabeça e deixe a sua versão realizada vir até você. Se você estiver cumprindo o seu propósito de vida, a sua missão, realizando o seu desejo de alma, onde você estaria? Em qual cidade o seu eu próspero está morando? Em qual lugar? Você trabalha? Qual trabalho você está exercendo? Como é o seu relacionamento com o dinheiro? Sinta o cheiro desse lugar. Veja como você se veste. Veja os seus comportamentos. Veja a sua versão mais centrada, confiante e realizada. E permita que essas imagens e toda essa percepção corporal venha até o seu corpo físico. E diga para o seu corpo agora: é isso. Diga para o seu corpo: corpo, sintonize com isso. E também permita que todas as informações do seu eu realizado venham até você. Voltando a sua cabeça para o centro. E deixe que agora a sua versão mais próspera de 2026 entre no seu corpo através do seu lado direito.
e permita que o seu eu mais próspero de 2034 entre pelo seu lado esquerdo. Perceba que quanto mais próspera e mais realizada, melhor e mais expansiva é a energia. E permita que toda essa percepção corporal fique no seu corpo físico. E para isso, respire novamente, de uma forma bem profunda, calma, tranquila e em paz. E perceba que sim, é possível. E perceba que sim, eu posso ter um caminho diferente. Deixe que o seu corpo absorva toda essa energia. Agradeça por esse momento. E vai voltando para o momento presente. Mexa os seus pés. Mexa também as suas mãos, os ombros, o pescoço, de um lado para o outro. Faça o movimento de se espreguiçar e deixar essa energia fluir mais e mais. Mexa suas pernas. E quando sentir que é o momento, abra os olhos. E agora que você fez esse exercício, se permita entrar e se sintonizar nessa frequência e nessa energia. Quando permitimos criar a nossa realidade também através do sentir, nós saímos do campo das limitações e passamos a enxergar uma realidade que é muito mais abrangente. Você pode fazer esse exercício todas as vezes em que você quiser se sintonizar com seu eu realizado. Agradeço por você ter ficado comigo até o final e não se esqueça que você é uma pessoa única, importante e especial. Eu te desejo um ano de 2026 espetacular. Tchau!